Vamos lá. Vamos. Boa noite a todos, boa noite a todas. De novo estamos aqui e eu fico observando, a gente estava olhando as regiões onde as pessoas estão entrando, de onde vêm, e como o Amor Exigente faz isso, né? Junta tudo, norte a sul, é muito lindo isso, essa potência, essa capacidade de juntar pessoas com esses objetivos. E a nossa perguntinha, né? Estamos de volta ao nosso curso, é como vai você? E a gente costuma pensar e refletir, né? Automático, cada vez melhor. Mas aí eu olho cada vez melhor como? Como eu estar melhor? Se eu estou aqui, eu não me acomodei, eu não parei, eu busquei estar melhor. O fato de estar aqui já é um movimento de busca de estar melhor. E depois a gente pergunta, né? Que dia é hoje? E responde: é o primeiro dia da minha nova vida. Primeiro dia por quê? Porque eu só tenho essa jornada para reiniciar, sempre, todo dia. E esse é o primeiro, que o outro já foi. Primeiro para quê? Para fazer algo, para eu tomar uma atitude, para eu agir e para eu mudar. Então, estamos aqui tentando ser cada vez melhor, provocar mudanças em mim e no outro. Retomemos o curso com a espiritualidade com a nossa querida Ana e logo após com a Cris, com os princípios. Vamos, uma boa noite para nós. Ana? Boa noite, abrindo o microfone. Boa noite a todos. Hoje a nossa espiritualidade pluralista, vamos contar uma lenda. Conta uma lenda que na Idade Média, um homem muito religioso foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor do crime era uma pessoa influente naquele reino e, por isso, desde o primeiro momento, se procurou um bode expiatório para acobertar o verdadeiro assassino. O homem injustamente acusado de ter cometido o assassinato foi levado a julgamento. Ele sabia que tudo iria ser feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo das falsas acusações. A forca o esperava. O juiz, que também estava conluiado para levar o pobre homem à morte, simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado para que provasse sua inocência. Disse o desonesto juiz: como o senhor, sou um homem profundamente religioso. Por isso, vou deixar sua sorte na mão de Deus. Vou escrever um papel com a palavra inocente e outro com a palavra culpado. Você deverá pegar apenas um dos papéis. Aquele que você escolher será seu veredito. Sem que o acusado percebesse, o inescrupuloso juiz escreveu nos dois papéis a palavra culpado, fazendo assim com que não houvesse alternativa para aquele pobre homem. O juiz, então, colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher somente um. O homem, pressentindo o embuste, fingiu se concentrar por alguns segundos, a fim de fazer uma escolha certa. Aproximou-se, confiante daquela mesa, pegou um dos papéis e rapidamente colocou na boca e engoliu. Os presentes reagiram muito surpresos e muito indignados com tal atitude. O homem, mais uma vez, demonstrando muita confiança, disse: agora basta olhar o papel que se encontra sobre a mesa e saberemos que engoli aquele que estava escrito o contrário. Então, essa é uma lenda
que mostra um momento de crise, né, gente? Já pensou? Você no corredor da morte, sendo acusado de um crime que você não cometeu, e sendo acusado, sabendo que tinha sido toda uma armação para ele ser um bode expiatório. Não existe uma crise maior do que você estar sendo condenado à morte, sua vida em jogo, ainda mais na corte. Esse homem estava em crise, mas ele teve essa capacidade, por ter fé, creio eu, né? De se distanciar um pouco desse problema, arquitetar um plano, pensar no problema, entregar aquele problema com força da alma dele e tirar dali uma forma de sair daquilo, porque ele era inocente e ele acreditava, ele acreditou, ele não se desesperou. Tinha outras saídas. Diante de uma crise, você se desespera, você faz as coisas sem pensar, você tem milhões de ações, mas olha a sabedoria. Pensou, refletiu, estava ele e a morte, ele e Deus. E ele conseguiu ali ter essa escolha, essa sabedoria e se sair daquela crise. Então, essa é uma lenda, né, que mostra esse momento de crise, e nós vamos deixar aqui para vocês pensarem sobre isso com a nossa amiga Cristina, que vai falar um pouco mais sobre o nosso princípio. Um grande abraço a todos. Gratidão. Boa noite a todos. A Ana nos traz uma espiritualidade muito boa, né? Muito pertinente para esse princípio. A semana passada, nós tivemos o princípio, a tomada de atitude, né? Que a tomada de atitude precipita uma crise. E essa semana nós vamos, então, discutir a crise mesmo, né? Então, vamos começar aqui a passar. Tá dando? Tá tudo certo? Ah, meu Deus. Ah, mas está bem para frente os slides. Como é que eu tiro? Volta com a setinha. Não, eu não entendi por que esse negócio está aqui. Tinha 2 arquivos, porque eu não sei. Foi? Não. Não, você parou o compartilhamento. Espera aí que eu vou fechar. Ai, ai, hein? Ai, ai. Ok, eu estou falando de minimizar, não estou me deixando minimizar, não. Tiago, Oi? você vai passar aí, vai. Vamos resolver. Passo, espera um pouquinho. Passa. Então, esse nosso 8º princípio é a crise. Uma crise bem administrada, ela vai. Então, vamos lá. Curso Educaê, que todo mundo sabe, família, escola, comunidade, é um curso que nós recebemos o financiamento do governo do estado, então, a Federação de Apoio Amor Exigente, Federação Amor Exigente, está também nos dando apoio, né? Segue, Tiago. Então, o 8º princípio, da crise bem administrada, surge a possibilidade de mudança positiva. Sempre pensando que essa é a grande questão da crise, é a gente administrá-la bem para termos mudanças positivas. Segue. Esse, então, é um princípio esperançador, porque você precisa de pensar com a cabeça no foco daquele problema, né? Tirando a venda realmente dos seus olhos, para que a ideia venha,
para que a sua fé te ajude, os seus conhecimentos te ajudem, e você tenha a ideia de como administrar, de quais os passos tomar para poder realmente administrar bem essa crise. Daí a esperança, porque nós teremos o quê? Mudanças positivas. Segue. Morfologia da palavra crise. É uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Ela pode ser física ou ela pode ser simbólica. Então, assim, é qualquer mudança, né, que possa acontecer, ela pode desencadear uma crise, uma pequena ou uma grande crise. É um conceito utilizado em várias áreas, ele inicia na medicina, por causa das crises das doenças, né, das patologias, e aí ele vai para a sociologia, para a política, na economia, na psicopatologia, na filosofia e por aí em diante. Então, é um conceito que ampliou muito a sua utilização. Próximo. A morfologia, a palavra é oriunda do latim. O termo crise tem a mesma equivalência da palavra vento. Então, pensar naquela vento, né? Aquela coisa assim que vem, mas que passa, né? Ela também, ela tem uma origem na palavra sânscrita e ela significa cri. Aí, ela significa depurar, limpar, né? Tirar aquilo que não é bom, fazer uma depuração do que vale e do que não vale. Isso já na filosofia. Ela indica, assim, um estágio de alternância, no qual, uma vez transcorrido, diferencia-se do que costumava ser. Então, não existe possibilidade de retorno aos antigos padrões. Depois de uma crise, a mudança vai acontecer. Segue. Ela pode ser também definida como uma fase do desenvolvimento. Nós aqui sabemos de todas as crises da infância, né? Vamos pensar de tudo, né? Da gestação até a nossa fase da senilidade, né? Da fase da terceira, quarta idade. Então, ela é uma fase do desenvolvimento pelas diversas coisas que vivemos. Ela pode ser uma fase de perda, né? Que pode estar misturado com a questão do desenvolvimento também. Ela pode ser definida como uma fase de dor, porque uma fase de dor também, uma dor também desencadeia uma crise, né? A insegurança, a mesma coisa, também vai desencadear, e o desconforto. Vocês podem olhar aqui as fotografias e vocês veem aqui essas pessoas numa situação de dor, de perda, de insegurança, de desconforto, né? Essa aqui provavelmente está numa dor, né? Provavelmente uma perda, sabe Deus. Mas mostrando que a crise, ela vem de forma diversa. Próximo. Bom, e como é que ela evolui? Vai haver mudança. E essa mudança, essa evolução dela, ela pode ser uma evolução maléfica ou uma evolução benéfica. Quando que ela é uma evolução maléfica? É quando a gente não consegue lidar com ela, né? A gente não consegue lidar com a crise. É como se o mundo acabasse. Imagina esse homem que estava lá para ser condenado de uma forma injusta, se ele não tivesse fé, se ele não tivesse uma clareza, calma, serenidade, ele poderia ter escolhido o papel e mostrado, quer dizer, ele teria sido enforcado, não tinha outro jeito, né? Então, a maléfica, você pode ter uma regressão, vai mudar,
porque você não vai estar nem no estágio que você estava, você ainda vai andar para trás. Essa é uma evolução ruim, né? A benéfica é aquela em que a pessoa desenvolve, em que você faz a mudança positiva. Por quê? Porque você conseguiu administrar essa crise. Próximo. Na psicologia do desenvolvimento, e aí eu acabo ficando mais nessa questão do desenvolvimento, porque é muito o que a gente precisa na prevenção, né? Para a psicologia do desenvolvimento, crise é uma situação de mudança a nível biológico, a nível psicológico e a nível social. Pode ser as três coisas juntas, pode ser apenas uma delas. Uma não, né? Biológico e psicológico mais, na adolescência pega tudo, né? Mais complexo, na fase da vida adulta também, e acaba sendo uma mistura desses três níveis mesmo, que exige da pessoa ou do grupo um esforço suplementar para manter o equilíbrio ou a estabilidade emocional. E aí é a questão, você consegue manter a sua estabilidade emocional nessa crise do nosso próprio desenvolvimento? Como é que foi para você a crise da sua adolescência? Você lembra? Como é que foi para você a crise de quando você fez uma mudança, quando você mudou, quando você saiu da casa dos seus pais? Como é que foi a crise para você quando você perdeu o emprego, quando você aposentou, quando você fez determinada idade? Por exemplo, eu lembro, quando eu fiz 30 anos, eu queria dormir uma semana. Não gostei de fazer 30 anos, não. Depois eu tive outra crise quando eu fiz 45, porque eu vi que a ladeira estava descendo a ladeira abaixo. Falei, pronto, agora é óculos multifocal, então o negócio está pegando. Vai ser sapato usar flex, não tem mais jeito. Então, assim, me deu uma crise passageira, tá, gente? É só para fazer um draminha também. Mas mexeu comigo, com certeza mexeu. Passou. Depois eu não tive mais crise de fazer nem 50, nem 60, tá ótimo, sem problema. Mas tem algumas idades que desencadeia a crise nas pessoas, de forma diferente, cada um de acordo com a sua história, de acordo com as suas raízes culturais, de acordo com a sua vida, né? A crise também, para a psicologia do desenvolvimento, corresponde a momentos da vida de uma pessoa ou de um grupo em que há ruptura na sua homeostase psíquica e perda ou mudança dos elementos estabilizadores habituais. Lembra da Inês falando da homeostase, daquele equilíbrio que a gente precisa? E quando isso acontece, esse desequilíbrio, principalmente no plano psíquico, mas se for no plano físico também vai desencadear uma crise, né? Ela pode. E ela pode ser tratada de uma forma, vamos colocar, normal, mas ela pode se tornar patológica ou ela pode estar associada a uma questão patológica. O que importa dizer é que as crises nesse processo do desenvolvimento, elas não são patológicas. Existem linhas que consideram uma questão patológica, mas, na verdade, são crises que a gente vai passando no transcorrer da nossa vida. Mas temos que ficar atento, porque às vezes tem uma patologia associada. Próximo. A crise etária do desenvolvimento é um fenômeno fisiologicamente normal. Ocorre na maioria das pessoas e é um pré-requisito para o desenvolvimento do indivíduo devido à mudança dos seus valores de vida. Isso é em todo o transcorrer, né? Ele realmente, em alguns momentos, bem difíceis, mas nós precisamos ter, né?
é aquela história, não existe crescimento se não houver dor, né? Só na coisa boa a gente não cresce. A gente cresce realmente é na dor, é na crise que a gente cresce, certo? Vygotsky é um estudioso russo, né? E ele vai dizer que o estágio no desenvolvimento mental de uma pessoa, especialmente a que ocorre na infância, porque a questão toda está na infância, né? Principalmente na infância, ela que vai dar o alicerce para a vida da pessoa, tanto na adolescência como na vida adulta, e, consequentemente, na velhice, ela torna possível formar uma personalidade mais forte, que é caracterizada pela resistência obstinada a manifestações negativas do mundo ao redor. E esse tem sido um grande problema para nós. Nós protegemos muito os nossos filhos e muitas vezes impedimos que eles vivam determinadas crises. E isso fez o quê com eles? Fez com que eles não tivessem resistência às adversidades da vida. E não sabem, ou não souberam, lidar com as crises que a vida nos apresenta. Próximo. Bom, então, a gente já falou, crise de primeira e segunda infância, crise da adolescência, crise da meia-idade, crise da aposentadoria, crise do ninho vazio, tem até a crise do ninho cheio, né? Aquela que os pais estão doidos para colocar os filhos para fora de casa. Aí nós temos diversas crises no desenvolvimento, né? Então, a gente sabe que são fases que trazem sofrimento. E essas crises vai depender muito de como a criança foi passando as crises na primeira e na segunda infância. Como foi permitido à criança. Vamos pensar na teimosia da criança dos 3 anos, vamos pensar na birra, que é um comportamento normal, porque uma coisa é você colocar limite, outra coisa é você não permitir que as crianças vivam aquilo que é do desenvolvimento dela. Tem pais que não permitem que a criança escolha uma roupa. Isso vai ajudar a criança a desenvolver autonomia. Então, a gente precisa de pensar um pouco nisso, porque essas primeiras crises vão fortalecer para quando chegar na escola, as crises, né, em relação a questão da mudança, porque é uma mudança. Uma coisa é você estar na pré-escola, outra coisa é quando você começa a ter um ensino formal, que muda tudo, muda tudo. Muda a forma como você tem que sentar, a forma como você tem que se comportar. Quando a criança passa dos primeiros anos para aquilo que no meu tempo era o ginásio, já vai mudando mais. Quando chega no ensino médio, então, aí muda por completo. Essas mudanças desencadeiam em alguns, mais em outros menos, em outros nada, mas são possíveis crises para as crianças. Aí chega na adolescência, que é uma fase que nós vamos falar mais dela, porque é uma fase que, infelizmente, as pessoas até usam muito a adolescente, que é muito triste, porque ela esquece que ela foi adolescente, e que a adolescência tem uma beleza muito grande, mas é uma fase de muita crise. A crise da meia-idade, essa crise aí, né, quando você vai passando dos 30, que as ruguinhas começam a aparecer, né, os pezinhos de galinha, 40. A crise da aposentadoria, que se você não estiver preparado, dá nó na cabeça da pessoa. Quantas pessoas deprimem? Tem alguns que a gente sabe de relato que até falecem, né, acabam morrendo, porque não consegue elaborar uma vida depois que aposenta. Quantos ficam deprimidos pelo ninho vazio? Quantos ficam chateados com o ninho cheio? E aí vai. Então, assim, as crises são diversas na fase do desenvolvimento. E, além dessas crises do desenvolvimento, nós temos a crise econômica, por exemplo, né? Então, próximo. E ali, ó, a pandemia, vocês viram, né, para a criança? Essa é uma outra crise hoje, que a gente não sabe o que vai dar. Essas crianças presas em casa,
que precisaram de ficar longe da escola. É uma coisa que nós ainda vamos ter que ver as consequências disso mais à frente. Como será, né? Quais serão as consequências dessa crise? A gente tem que tentar administrar o máximo possível essa crise da pandemia, e é uma crise longa, né? Nós estamos vivendo uma crise longa e que realmente nos pegou, como diz o outro, de calça curta, né? Próximo. Adolescência. As crises da adolescência, ela vai representar o quê? É uma ruptura com as formas de comportamento e privilégios que tinha enquanto criança e a aquisição de características e competências que vão capacitá-lo a viver os deveres e os papéis adultos. Então, é uma ruptura que dá muito sofrimento, né? Porque ainda tem aquele conflito, né? Para algumas coisas ainda é criança, para outros você já está maduro, você já tem que saber fazer isso, então dá muito conflito. E alguns, o que vai acontecer? Tem dificuldade e não querem nem crescer, querem ainda manter esses privilégios de quando eram crianças. Mas, muitas vezes, eles querem a rebeldia da adolescência. Então, é uma fase que fica muito difícil. Além deles terem que lidar com o que você vê, assim, alguns estudiosos, quando eles vão se deparar com a hipocrisia do mundo adulto. Porque o adolescente, o que ele vai descobrir? Que muita coisa que é falado que não pode, o adulto faz, ele vai descobrindo coisas do mundo adulto que vão decepcionando muito esse adolescente, né? Então, é difícil para ele lidar com isso. As crises na adolescência, elas são impulsionadas pelas mudanças físico-fisiológicas iniciadas na puberdade. Todo mundo sabe as mudanças que começam, né? Tanto que para a Organização Mundial de Saúde, a gente coloca a adolescência de 10 a 20 anos, porque tem a fase pré-púbere, púbere e pós-púbere, né? Que é quando vão acontecendo todas as mudanças físico-fisiológicas e pelas mudanças de comportamento induzidas socialmente, que são aquela velha história do grupo. Ele quer fazer parte de um determinado grupo, ele passa a fazer coisas que ele nem acredita tanto, mas para ser aceito em um grupo, ele passa a fazer, começa a ter muito mais atrito em casa, começa a se distanciar dos pais, começam a não querer fazer parte das atividades religiosas da família. E a gente não pode esquecer que essas rebeldias da adolescência, ela não pode ser totalmente cortada. Eu não estou falando de perda de limite, tá, gente? Eu estou falando de entender que essa crise da adolescência, ele precisa de viver para ele poder aprender a viver as consequências da escolha que ele vai, e ele ir aprendendo. Para isso, ele precisa de pais que conversem e de pais que entendam que é uma crise e que vai passar, e de pais que lembrem que ele viveu essa adolescência também. Uma coisa que eu vou colocar aqui minha para vocês, eu fui uma pessoa que não me permiti, pela minha própria história, eu fui muito submissa aos meus pais, e eu não vivi muitas das crises da adolescência. Isso faz o quê? Faz você uma pessoa com muita insegurança, e até você suplantar isso, você sofre, né? E viver, muitas vezes, essa crise, tirando a fase do desregramento total e do se perder nesse processo, mas viver parte dessas crises dentro do que a gente coloca como síndrome da adolescência normal, é importante para que ele se torne um adulto jovem mais seguro, um adulto mais seguro, um idoso mais seguro.
Dentre as crises que vão marcar mais a adolescência, é a identidade e a autonomia. Essas duas costumam ser as mais importantes, né? O adolescente, ele precisa de se descobrir, e muitas vezes ele perde um pouco dessa sua identidade até ele retornar e voltar a ser exatamente quem ele é. Mas isso só depois, né, no fim da adolescência. Próximo. O que os pais, nós, precisamos de estar alerta? Sono excessivo, não é esse sono. O adolescente, ele é uma pessoa que dorme muito mesmo, mas é um sono em excesso, tá? Além da fadiga do adolescente de costume, né? Porque normalmente ele está cansado para tudo, não quer fazer nada, está sempre cansado. Mas não é isso, é algo além. Ou dificuldade para dormir, insônia e outras perturbações do sono. Perda da autoestima, abandono ou perda de interesses em passatempos favoritos, o inesperado e rápido declínio no desempenho escolar, a perda de peso e perda do apetite, o que pode indicar um distúrbio alimentar, as mudanças, ali está faltando um S, né, ficou grudado, as mudanças e alterações de personalidade, como agressividade e excesso de raiva, porque tudo isso, gente, pode estar associado a situações patológicas que precisam de tratamento. Precisa de terapia, precisa de medicação, depende, né? Precisa ser avaliado, na verdade, né? Por exemplo, a perda de peso pode ser uma anorexia antes, pode estar tendo muito vômito, pode ser a bulimia. Então, assim, tem coisas que precisa de ser visto. O que está acontecendo com esse adolescente? Está fazendo uso de algum tipo de droga? O que está acontecendo com ele? Então, os pais precisam de estar atento ao que é que está acontecendo. Próximo. Bom, não podemos esquecer que a crise, ela não precisa ser evitada. Ela precisa e pode, sim, ser controlada, tá? Porque a gente não vive sem crise. Às vezes as pessoas falam assim, não, a gente não pode ter conflito, é uma relação sem conflito. Não existe, não pode existir, gente. Se uma relação for sem conflito, as pessoas não estão se colocando de fato, alguém está se submetendo demais. Então, esse conflito está o quê? Está com ela, né? Dentro dela. Então, o conflito é no conflito, na crise, que a gente cresce. É nesta situação que vai ter o quê? Que vai ter o diálogo. Tudo dentro de uma situação que não extrapole para o patológico, tá? Nós estamos falando aqui de situações dentro do que é esperado na nossa vida. E outros que estão fora do nosso controle. Por exemplo, a pandemia é uma coisa que está fora do nosso controle. A economia global e a economia nacional está fora do nosso controle. O que está no nosso controle é a nossa economia doméstica. O que está no nosso controle é a forma como nós lidamos com a pandemia na nossa casa, né? Então, a gente tem sempre que pensar que, tanto para viver a crise como para viver os conflitos, nós temos que pensar na nossa governabilidade. Aqui nós estamos falando da crise que nós temos governabilidade sobre ela. Então, para controlar a crise, basta agirmos inspirados nos 12 princípios do amor exigente. Ajuda bastante, né? E em nossos próprios princípios de vida. Os nossos princípios, os nossos valores vão nos ajudar a controlar a crise. Para não ter que retroceder, uma coisa muito importante é dar o passo de acordo com o tamanho das nossas pernas. Não podemos dar passos além das nossas pernas, porque nós, com isso, perderemos o nosso alvo,
como está colocado aqui. Então, é muito importante para nós um grupo de apoio, né? E respeitar o tamanho das nossas pernas. Próximo. Bom, a crise já está sendo construída por você ou você já está em crise? Então, presta atenção, não se sinta mal. Às vezes você precisa de ficar bravo. Use essa raiva, tá? Use essa energia para uma mudança construtiva. A gente não pode achar que ficar com raiva também é uma coisa ruim. Às vezes a gente precisa da raiva para nos mobilizar. Essa energia dessa raiva, ela pode nos ajudar, tá? Se você reage sempre do mesmo modo, isso é uma coisa que a gente sempre fala, muda, né? Porque senão o outro vai sempre saber o botão que ele vai apertar para conseguir o que ele quer. Isso é o que os filhos fazem. Eles sabem direitinho aonde apertar para conseguir, sabe? Ou ele faz alguma coisa que acaba tendo um atrito entre os pais, ele acaba conseguindo de um lado ou de outro o que ele está querendo, ou ele faz de uma forma tão sedutora que os pais acabam, muitas vezes, cedendo a que o filho quer, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para desarmar essa história de apertar o botão e o filho ou a filha ou quem quer que seja consiga o que deseja. Pronto. Próximo. Bom, os comportamentos da crise, como vocês podem ver, eles podem ser, a gente pode ter um comportamento frente à crise apocalípticos. O que é isso? É aquela pessoa que uma crise acabou a vida, acabou, é o fim do mundo, né? E a gente vê isso, por exemplo, numa pessoa que eu tenho um exemplo de uma situação que eu vivi, de uma pessoa que estava num conflito muito grande, se ela ia passar 3 meses com o marido nos Estados Unidos, e eu estava acabando de contar para ela de uma amiga em comum que tinha acabado de ter um neném e que tinha descoberto na hora do nascimento, que essa criança tinha uma síndrome de Down num grau muito grave. Aí essa pessoa vira para mim e fala isso, né? Mas eu estou com um problema tão grande também, eu estou num sofrimento enorme, eu não sei se eu vou para os Estados Unidos e passo 3 meses com meu marido, ou se eu fico aqui e tenho um neném aqui. Eu olhei para ela, pensei, nossa, né? Então, assim, não é a questão de julgar, mas é uma questão de como um problema é o fim do mundo para um, e como que o outro lida com o problema. A diferença foi muito gritante nessas duas amigas, né? A forma de lidar com o problema, que era dor para as duas, mas foi muito distinto. Isso me chamou muita atenção e mostra que é isso, até o próprio processo de adoecimento. Para algumas pessoas, quando descobre uma doença, o mundo dela acaba. E outras não, outras são o quê? São resilientes, elas vão em frente, enfrentam e seguem, né? Isso a gente vê muito no nosso grupo Amor Exigente, a quantidade de gente resiliente. Os arcaizantes são aqueles que o problema é aqui agora, mas ele fica lá procurando a resposta no passado. Ele fica lá no passado, né? E aí não vai dar, porque se ele fica procurando a resposta no passado de uma coisa que ele está vivendo agora, ele continua na crise, né? O futurista. Vocês viram esse desenho, gente? Eu adorava. Os futuristas, eles são muito críticos, eles fazem propostas muito voltadas para a questão do futuro. Eles podem ser muito brilhantes, mas normalmente acaba sendo muito estéril, porque está tão no futuro que ele sai do aqui e agora, tá?
Os escapistas. Os escapistas são aqueles que estão preocupados com o seu próprio grupo, quer resolver para o grupinho dele, para eles mesmos. Então, eles não estão preocupados com o todo, né? Eles fecham-se sobre suas fórmulas tecnocráticas e não dão ouvidos a mais ninguém. Então, eles ficam fechados neles mesmos. E os responsáveis? Os responsáveis, gente, somos nós aqui do amor exigente. Por quê? Porque nós estamos olhando o problema de frente, igual a espiritualidade que a Ana fez. Estamos olhando a situação da forma como ela é. Estamos tanto olhando o passado quanto olhando o futuro, mas voltado aqui agora para o presente. E os responsáveis, os que se comportam frente à crise de forma responsável, eles são aqueles que sabem que a lucidez ela é extremamente importante para vivenciar a crise. Precisa de lucidez e precisa de força. Próximo, Tiago. E aí, o amor exigente nos traz uma fórmula muito interessante, é uma palavra que quando eu vi pela primeira vez, eu falei, meu Deus, de onde tiraram isso? Como é que eu vou guardar isso? Mas a gente guarda, é bem interessante. Defiforex. O que é isso? Definir um alvo. Fixar prioridades. Formular um plano de ação e executar o plano. Próximo. Definir um alvo. Definir um alvo é conhecer as dificuldades ou os problemas. Então, você precisa de ter claro. É uma crise da adolescência? É uma crise da aposentadoria? Eu não estou sabendo lidar com alguns comportamentos que meu filho ou minha filha estão apresentando. Qual é a situação? Né? Então, você tem que conhecer as dificuldades, você tem que observar, você tem que ouvir e você tem que sentir, né? Para você ter claro esse alvo. Você precisa, ao mesmo tempo, analisar com ponderação e com objetividade. Então, assim, você precisa de fazer isso para ter a clareza, mas não se esquecendo que você tem que observar, você tem que ouvir, você tem que sentir. E você precisa de buscar ajuda, orientação. Precisa também de ler sobre as questões, tá? Você precisa de fazer esse movimento para você ter esse alvo bem definido. Próximo. Fixar prioridades. É estabelecer por onde começar a trabalhar. Por onde você vai começar a trabalhar? O que você vai fazer primeiro? Você está falando muito alto? A questão é que seu filho ou a sua filha não está indo bem, não está estudando, e aí está precisando de ver como é que você vai começar a fazer isso, vai estabelecer horários, vai estar junto, o que você vai fazer, qual o plano que você vai ter, qual é o seu alvo? É fazer com que estude, é fazer com que o aproveitamento escolar melhore. Então, o que você vai fazer? Como que você vai estabelecer esses passos? Mas para você fazer isso, você tem que fazer o quê? Tirar a trave do olho. Você tem que ver realmente qual é a situação. Não está estudando por quê? Porque está fazendo coisas não tão boas, está faltando as aulas. Não adianta você falar que é o fulano Beltrano, que são as más companhias, não, porque ele escolheu estar com eles. Então, assim, o que você está precisando de ver, de enxergar na situação? E uma outra coisa extremamente importante, pai e mãe precisam estar juntos, avós precisam estar juntos, a linguagem precisa de ser a mesma no processo de educação. Não é que a vida seja uniforme, mas na questão da educação, do que se propõe, do que se deseja, precisa de ser junto, precisa de chegar junto, né? E
ter um grupo de apoio para ajudar a avaliar esse processo, tá? Para rever, para ver se precisa de voltar lá para o primeiro, ou se pode seguir em frente, ou se precisa só de fixar melhor as prioridades. Próximo. Formular um plano de ação. O grupo de apoio também vai ajudar a avaliar e acertar o rumo das coisas. O AE sugere que cada membro da família faça uma lista com pontos positivos e com pontos negativos. Lembra da Bel falando que foi um marco na vida dela, quando ela parou para fazer a relação de pontos positivos e de pontos negativos? Que muitas vezes a gente acha que tem mais pontos negativos que positivos, e se a gente olhar com mais cuidado, vai descobrir que temos muitos pontos positivos e que precisamos de exaltar os positivos e trabalhar os negativos, mas nós somos isso, né, gente? Nós não somos só pontos positivos, mas também não somos só pontos negativos. Nós somos isso, somos seres complexos, que estamos nos dois lugares, nas duas listas. Administrar a crise sem medo, então, com coragem, com lucidez e de forma perseverante. Próximo. E executar o plano. Agir, fazer a nossa parte, não esquecendo que o outro ou a outra tem que viver as consequências dos seus atos, isso é fundamental. Então, só estabeleça consequências, e quando você faz o planejamento da crise, você sabe que tem várias consequências. E aí você sabe que vão ter consequências que não são tão boas. Então, pensa, você aguenta essa consequência? Você vai segurar e vai deixar ele ou ela viver essa consequência? Então, isso é fundamental. Senão, você não vai conseguir o que você tanto queria, tá? E aí, próximo. Eu gosto muito disso daqui, porque a gente, às vezes, se coloca muito assim, pensando na crise como se fosse uma coisa que está fora de tudo que a gente acredita e pensa, e a gente esquece que a outra pessoa é diferente de nós, né? E essa tirinha, vamos dizer assim, né? Eu achei muito boa. Será que você amaria o teu filho, mesmo sabendo que todos os teus sacrifícios, todas as noites não dormidas, todo o dinheiro gasto, nunca foram para ele cumprir suas expectativas, mas para ser uma pessoa livre? Já pensou nisso? Porque muitas vezes o nosso sofrimento é esse. A gente não lida com as crises por isso. Porque como você não viveu determinadas coisas, você não quer que o seu viva, né? Eu fiz muito isso, né? Se eu fui uma filha tão obediente, por que a minha não vai ser, né? E você começa a colocar uma porção de expectativa e começa a não corresponder, e aí você sofre. E aí você faz o outro sofrer também. Próximo. Para isso, nós temos que ser o quê? Aquilo que nós falamos tanto, que é a resiliência. Mas eu gosto muito do Kotliarenko e da Deslandes, que eles vão falar que é a capacidade humana universal para fazer frente às adversidades da vida, superá-las e, inclusive, ser transformado por elas. A resiliência é parte do processo evolutivo e deve ser promovido desde a infância. Então, uma criança resiliente vai ser um adulto, um idoso resiliente. É a possibilidade de superação no sentido dialético, isto é, representando um novo olhar, uma ressignificação do problema, mas que não o elimina. O problema ele não acaba, mas dá um novo significado, pois constitui parte da história do sujeito. O caráter contextual e histórico da resiliência se expressa, seja do ponto de vista biográfico, seja do conjunto de interações dadas numa cultura determinada, tá? Então, isso vai depender de que lugar está. Próximo.
E aí nós vamos para o princípio ético. Do 8º princípio é manter o caráter cooperativo e voluntário do seu grupo familiar. Então, gente, próximo, Tiago. Esse princípio ético, tanto institucional quanto o familiar, ele nos traz, eu considero 3 palavrinhas muito importantes: a cooperação, a igualdade e o voluntariado. Então, somos voluntários, é um trabalho de voluntário, ninguém pode usar o amor exigente para fazer propaganda da sua área de atuação, é um trabalho voluntário. É um trabalho de igualdade, não existe essa coisa de que um estudou mais, o outro estudou menos, um é dono de casa, o outro é empregada doméstica, o outro é médico, o outro é assistente social, o outro é bancário. Não existe isso, todo mundo é o quê? É a mesma coisa. Somos diferentes, com essas diversas mãozinhas aqui coloridas, mostrando as nossas diferenças, mas uma igualdade nas relações, né? Porque é importante no amor exigente a inclusão e a aceitação do outro, certo? E a cooperação, né? Então, é um princípio que mantém esse caráter cooperativo e voluntário, tanto na instituição amor exigente, quanto na família, tá certo? Então, esse é o nosso princípio ético. Agora, próximo, uma frase aqui de Platão: todas as coisas grandes acontecem no meio de um grande risco. E aí eu fiquei pensando que fotografia, que imagem colocar. Quando eu vi essa imagem aqui, para os que são cristãos, é uma imagem que eu considero muito, muito linda, porque ela é o sepulcro vazio, né? Então, depois de um grande sofrimento, de uma grande crise, tem o quê? Tem o grande acontecimento, que é a ressurreição. Mas a gente pode pensar isso em situações bem menores, bem do nosso dia a dia. Mas achei pertinente para o nosso final. Próximo. Perguntas. Reflita. Da crise bem administrada surge a possibilidade de mudança. Como identificar a situação real? Como você identifica? Uma vez identificada, o que fazer e por onde começar? Então, são essas 3 para nós pensarmos no transcorrer da nossa semana como próximo, como a nossa meta, né? Então, semana passada, vocês ficaram com as questões da tomada de atitude, essa semana com as questões da crise, certo? Então, é isso, e agora nós passamos para o nosso chat, certo? Deixa eu ver aqui as perguntas. Estou abrindo aqui. Como limitar o uso de games e internet? Qual a melhor forma de punir uma desobediência num filho de 9 anos? Olha, num filho de 9 anos, eu diria que é a recuperação da autoridade, né? Somos nós que vamos colocar para os filhos a hora que pode, a hora que não pode, o tempo que pode, né? O que você pode fazer? O problema é que o game, ele vai ver isso, normalmente é no celular, né? Porque se for no computador, é fácil, porque você desliga a internet da casa. Se ele não tiver uma internet boa no celular, você desliga também o Wi-Fi, colocando limite de tempo para isso, né? E aí as consequências. Tem que estabelecer as consequências. Olha, nós precisamos de ver aqui uma forma de você usar isso. Você sabe que tudo tem. Eu trabalho. Se eu não for ao trabalho, eu vou receber menos.
eu vou ficar, o meu salário não será integral. E aí? Como é que vai ser? Então, nós vamos ter que estabelecer aqui, uma criança de 9 anos, ele não pode mandar nos pais. Não acho que seja uma coisa assim, fácil, muitas vezes, porque a gente perde essa autoridade, né? Mas seria interessante fazer uma recuperação disso, tá? Isso. Tem uma pessoa que escreveu aqui, para controlar uma crise, use o Defiforex. Exatamente. Eu vi, ela colocou antes que eu falasse do Defiforex. O Defiforex, ela é a metodologia, né, do amor exigente, é uma ferramenta muito boa para nós conseguirmos administrar a crise, né? Quando o adolescente não quer mais frequentar as atividades religiosas, os pais devem respeitar essa decisão? A falta de espiritualidade pode ser um problema, não é? Mas, ao mesmo tempo, impor uma crença religiosa não me parece o correto. O que é melhor? Bom, na minha experiência, eu estava não só obrigando a minha, como eu sou católica, eu estava até querendo impedir que ela comungasse. Você não pode comungar, fica aí. Um controle total. E eu lembro que eu fui conversar com o padre, ele virou e falou assim, Cristina, quem é você para dizer à sua filha que ela pode ou que ela não pode comungar? Nem eu, como padre, na hora que as pessoas ali, posso fazer isso? Quem é você para poder fazer isso? Deixe a sua filha, ela vai escolher. E a gente sabe, tem muitas pessoas que vão para outra espiritualidade, vão fazer outras coisas, alguns vão voltar para a religião que os pais ensinaram, outros vão para outras religiões, e não ficam com tanta espiritualidade, mas seguem uma religião, porque vocês sabem que são coisas, né, distintas. A minha não voltou para a minha, não frequenta, não quer, e pronto. Só na hora que o bicho pega, pede para rezar, né? Mas não voltou. Mas tem a espiritualidade dela lá, do jeito dela. Que muitas vezes, enquanto mãe, eu entro num processo de julgamento. Que isso é uma praga na nossa vida, né? Julgar. Então, aceitar o outro é o nosso ideal. Não entendeu a explicação dos escapistas. É porque esses comportamentos mostram a forma como as pessoas lidam com a crise. O escapista é aquele que pensa só no grupo dele. Não é você na sua família, aqui é numa questão mais ampla. É aquilo que pode ser algo maior, e ele pensa só para ele, só para o grupinho dele. Ele não está muito interessado no coletivo, pensando naquilo que eu posso fazer de uma forma mais ampla. Ele não tem uma atitude do responsável, por exemplo, que é ver a crise, olhar para ela e pensar o que pode ser feito. Pensa num condomínio, quando você vai ter uma crise no condomínio e vai se pensar uma solução que seja boa para o condomínio. Mas pode ter aquele que só quer resolver aquela crisezinha dele ali para o andar dele, não quer nem saber se o resto se resolveu ou se não resolveu. A gente vê muitas situações assim. Então, o escapista é aquele que tem uma atitude, eu chamaria de uma atitude mais, um comportamento, uma atitude mais egoísta, certo? Será que ficou mais claro? Pode dizer aí, senão eu tento de novo. Como definir um alvo se os problemas são simultâneos e é difícil escolher prioridades? Está pedindo para repetir o slide das perguntas também. Pode já colocar aí enquanto eu falo como definir um alvo. Bom, você vai ter que, nesses diversos problemas, o que eu gostaria de pensar junto aqui? É o que você tem
mais certeza de se manter perseverante, de você ter uma atitude mais lúcida, que você tenha mais força para poder fazer. Se dentre os diversos problemas, que são simultâneos, e isso é verdade, você tem coisas que você sabe que você não vai conseguir lidar, e se tiver uma crise pior, você não vai suportar, então, não faça essa. Priorize aquela parte dos diversos problemas que fazem parte de uma crise maior, qual que você pode fazer. E aí você define esse alvo e vai fazendo todos os passos do DEFI4X, mas daquilo que você vai ter perseverança, que você vai fazer do começo ao fim, do DEFI até o X, até conseguir executar, tá? Dar os passos do tamanho das pernas. Se são várias questões, se são muito complexas, não vai dar. Limpa, foca, tira, né, a sua trave foi tirada, você está enxergando o problema todo, mas precisa de priorizar. Às vezes, buscar um grupo de apoio vai ajudar, certo? Deixa eu ver aqui, o telefone fecha, eu tenho que ficar abrindo toda hora. As perguntas, então, estão aí, tá? Então, pode tirar o slide agora, Tiago. Por favor, estou enfrentando uma crise com um filho que dorme na hora da aula. Como começar a enfrentar? Tem que ver o que está acontecendo para ele dormir na hora da aula. Está dormindo por quê? Não está dormindo a noite toda? Está dormindo por quê? Está usando alguma coisa? Qual a idade? Fica com quem? A gente sabe de crianças que às vezes dormem na escola, porque quem fica com a criança dá remédio, que não são os pais, e a criança dorme demais, mas porque estão, entre aspas, aí, drogando a criança. Agora, pode ser que não esteja dormindo à noite, está ficando muito acordado. Na hora da aula vai ter muito sono. Pode estar anêmico. Então, o que está acontecendo? Pode ver, pode começar a ir limpando a área para saber o que está acontecendo. Pode ser que ele seja muito adiantado em relação, e o que está sendo ensinado é muito desinteressante e ele acaba dormindo. Então, essas coisas todas precisam ser olhadas. Os grandes aliados nossos, a gente precisa de procurar a escola, precisa de procurar grupos de apoio, precisa de procurar os profissionais que atendem os filhos da gente, né? Existe aplicativo de controle parental, controla o tempo e o uso, hora que liga e desliga o celular? Não conheço. Não sei, se alguém... Afirmativa, Cris, ela está ajudando a pessoa, né? Que existe o aplicativo de controle parental, como Family Link, que controla o tempo e o uso, hora que liga e desliga o celular. Nossa, ótimo, hein? Olha aí no chat, gente, quem fez a pergunta do filho que está jogando e fazendo uso demais, então tem esse aplicativo aqui que você controla o tempo e o uso. Muito bom. É bom saber, bom para passar para os pais. Tem que guardar essa informação. Como administrar uma situação de falta de limite ao uso de bebida, sendo que o filho é hiperintrospectivo, nada fala, mesmo quando tenta tirar algo, ele é totalmente calado, só escuta. Na realidade, nem sei se realmente escuta. Está precisando de ajuda, seu filho, né? Está precisando de uma ajuda profissional ou de alguém da família ou próximo que ele tenha uma abertura e uma relação de confiança para conversar, para ver o que está acontecendo. E pode ter uma patologia aí que precisa ser tratada, né? Fazer uma terapia, ir no psiquiatra, né? Buscar ajuda, ver como é que está Eu imagino que talvez já seja um filho mais velho, como é que está em termos de estudo, quando isso começou. Então, assim, tem várias coisas aqui para serem vistas.
Acho que a pandemia exemplifica o escapismo, enquanto tem uns tomando os cuidados, né, para proteger e proteger o próximo, e tem gente que não está nem aí para nada. Verdade, é um bom exemplo. Realmente a pandemia é o nosso grande exemplo. Você não acha que estamos vivendo tempos de excesso de valorização das fragilidades, que no passado eram coisas inerentes ao desenvolvimento das pessoas, mas que hoje se transformaram em verdadeiras tempestades? Esse atual conceito irônico, até de pessoa raiz, quando é firme e forte, e de Nutella, quando é frágil, cheio de mania, não tem muito a ver com a criação no modelo redoma, proporcionado por pais excessivamente protetores, que não permitem, de forma monitorada, que os filhos enfrentem seus desafios de diversas fases do crescimento. Foi exatamente isso que eu coloquei. As crianças têm que desenvolver as suas crises, os adolescentes também, e muitas vezes a gente impede essas crises, super protegendo, e não querendo que o filho dê trabalho. Então, a gente vai realmente, assim, fazendo um trabalho contrário ao amadurecimento e à resiliência nesse indivíduo. Então, essa fala hoje, né? Esses dias mesmo eu ouvi esse negócio da Nutella, eu não sabia, não sei quem falou comigo, fulano é Nutella, o outro é raiz. Eu olhei e falei assim, Nutella, raiz, aí me explicaram, igual você colocou. Então, realmente, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, que a gente não tem muita clareza, né? Vamos passar essa crise. Já vivemos muitas outras e superamos, né? Fizemos as mudanças, e essa vai acontecer a mesma coisa. Acho que um respeito às fragilidades, elas são importantes. Supervalorizar de forma que super proteja, e realmente não é uma coisa muito interessante, não. Não sei se respondi. Se alguém quiser falar alguma coisa. Tem mais pergunta, não, Tiago? Aqui, para mim, posso olhar no... Tem, Cris, tem. Outro programa aí falando, tá vendo? Para utilizar de controle do internet celular. Não, eu não pus aqui no grupo, eu estou no celular. No chat. Aí continua ali, meu filho se estressa, tá lendo. Quando perde em jogos e quando erra, nas tarefas escolares. Isso. Como lidar com essa situação? É a frustração, né? Ele tem que aprender que essa frustração de que ele vai errar e que ele vai perder faz parte. Não tem jeito, né? Não dar tanta importância à raiva, deixa ele extravasar a raiva dele. Evidente que sempre a questão do limite, mas ele tem o direito de extravasar, até conversar com ele e dizer que é assim na vida. A gente não ganha sempre. A gente erra, todos nós erramos, talvez esteja sendo exigido dele, sem nos darmos conta, um não errar muito forte, né? Ou uma necessidade muito grande dessa criança de agradar, não errando. E essas coisas têm que ser vistas. Eu fui uma criança que não aceitava. Eu queria agradar, então eu era a filha excessivamente boazinha. Eu era extremamente boazinha. A ponto de, quando eu estava jovem, com 22 anos, mais ou menos, foi até também um padre virou para mim e falou assim, Cristina, você está precisando de pecar mais, você está precisando de preocupar mais seus pais, você não pode ser assim. Porque com isso eu estava fazendo o quê? Eu estava me deixando de ser eu, vivendo a vontade do outro. Para quê? Para ser amada. Então, essa é uma questão que a gente precisa de prestar atenção. Por que tanto medo de errar? Por que tanto medo de perder? Posso estar psicologizando demais, olha os psicólogos. Aí, esse filho introspectivo já levei em psiquiatra, psicólogo, psicanalista, proporcionou, né? E ele recusou.
jogou todos os medicamentos, dizem que não tem nada, entreguei nas mãos de Deus e não sei o que fazer. Eu acho que talvez para você seja buscar alguém com quem ele possa conversar. E com certeza ele está precisando de ajuda, né? Está claro que ele está precisando. Talvez o interessante agora seja você deixar para ver até onde ele vai. De repente, algumas pessoas, quando vão mais para o fundo do poço, elas conseguem aceitar a ajuda. Eu não sei se alguém tem alguma dica aí para essa mãe, Inês, Ana ou Clotilde. Mãe ou pai, né? Não sei. Talvez ela precise também de alguma ajuda, né? Também. Cuidar da ansiedade, como lidar com ele. Também é um caminho, né? Aqui o outro programa, além daquele, né, do Family, é Kerber Sky, Safe Kids. O filho tem 12 anos e ela recomenda esse. Nas configurações dos celulares, existem recursos de bem-estar digital para checar quanto tempo o usuário passa nos aplicativos. Então, aquele Family Link é um app do Google com muitos mais recursos, como, por exemplo, impedir acesso a conteúdos impróprios e bloqueios de apps não autorizados pelos pais. Então, nessa questão da internet, já temos algumas ajudas que estão aí no chat, que eu aconselho vocês a olharem para anotar, certo? Mais alguma coisa? Não? Então, vamos para a nossa música. Antes da música, vamos só reforçar aquele recado, Cris, no começo que a gente deu para as pessoas. Hoje é o nosso 10º encontro e a gente tem uma limitação da plataforma da Simpla, né? Eu já dei esse recado no começo, algumas pessoas entraram depois. Vocês vão receber a partir de amanhã um novo e-mail falando que vocês foram inscritos para a continuidade desse curso aqui. Tá? Para vocês nada muda, vocês só vão se certificar lá de que vão receber o e-mail para a continuidade desse curso dos últimos 5 encontros que faltam, tá bom? Acompanhe os e-mails lá, o e-mail de cadastro que vocês colocaram, que a gente vai passar todas as informações direitinho para vocês. Vamos para a música? Vamos. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim.
saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado, meu irmão. Salve, Dominguinhos. Muito agradecido, meu mestre. É isso. Deus me proteja de mim. Você faz a oração? Se perder no caminho é bom, né, Cris? De vez em quando, né? Exatamente, né? Foi ótimo, pessoal. Boa noite. Né? A reunião, a serenidade, né? Oração da serenidade. Vai, Cris. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras, força, fé e alegria. E boa noite, até a próxima semana. Contamos com todos vocês. Abre aí, Tiago, para o nosso... Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Graças graças. Obrigado, Maria Boa Cristina. noite, muchas gracias, muy lindo. Boa noite. Vamos curtir o frio, hein, povo? Pessoal do Sul. Fechar com chave de ouro com Dominguinhos e Chico César. Lindo, Chico César. Boa noite, Mar.